Era a mesma imagem, era do mesmo jeito, era o mesmo bicho subindo pelo pé da cama e deitando do nosso lado. Ela não fazia nada, não arranhava, não puxava, não sufocava, era só. Ela vinha devagar pelo pé da cama, subia e pegava no nosso pé, pegava no nosso pé, pegava no nosso pé, pegava no nosso pé, pegava no nosso pé. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. E aí, Zoucas, e aí, pessoal, no Relato do Além, tudo bem? Meu nome é Luciane, falo aqui do interior de São Paulo, e eu já vim trazer meu relato de paralisia do sono coletiva. Eu tenho alguns relatos de família que eu posso depois estar trazendo mais pra frente, mas esse daí é, de longe, o que mais me aterroriza até hoje. Tanto é que eu não gosto muito de mencionar, eu não gosto muito de falar, porque já tive o gatilho. Então, vamos lá. Nos primórdios do YouTube, da internet, quem conhece sabe que era terra meio que terra sem lei, e o pessoal postava de tudo. E a diversão, né, da juventude era ficar vendo os sites assustador.com e esses sites assim, ou procurando vídeo do ET de Varginha. Vocês sabem como que é. Jovem desocupado com internet. Então, um dia na escola, na aula vaga, juntou eu mais 2 amigos meus e vamos para a sala de computação, vamos lá procurar coisa, ficar procurando coisa de assustador e tudo mais. A gente na época tinha uma câmera da TechPix e a gente tava com ideia de gravar um filmezinho de terror entre os alunos. Então, vamos lá. Procurando coisa, a gente começou a cair nesses vídeos nada a ver do YouTube, que era, experimento com pessoas, ET de Varginha, autópsia do ET de Varginha, autópsia do ET. Num desses vídeos, eu lembro até hoje, assim, eu não gosto de falar, porque eu falo, já vem a imagem na minha mente. Eu não sei se vocês, quem já viu alguma coisa assim mais perturbadora, só de falar já lembra, né, a imagem, e eu lembro nitidamente da imagem. Era tipo, experimento com mulher, meio cachorro, meio sereia. Era um negócio mais ou menos assim. E aí tinha, tipo, a imagem era de uma gravação de câmera, bem zoada, e tinha uma mulher, e eu acho que devia ser um animatrônico, uma fantasia, e ela gemia, e ela era embaixo, acho que ela era sereia. Tanto é que a gente, depois que a gente viu os vídeos e tudo mais, saímos. Esse vídeo a gente começou a fazer, tanto esse quanto os outros, a gente começou a fazer brincadeira, a mulher cachorro-sereia vem te pegar e tudo mais. Até aí tudo bem. Chega a noite, eu lá, feliz, vou dormir. Já pra introduzir, eu tenho paralisia do sono, desde quando eu era criança, muito, muito pequena. Tanto é que minha mãe fala que desde muito pequenininha eu sempre acordava durante a madrugada e ia dormir com a minha mãe. Isso é um fato, isso eu lembro. E depois de um certo tempo eu acostumei a ter paralisia. Quem acostuma já sabe os macetes para não ter. Igual se eu começo a ficar muito estressada por conta de trabalho, faculdade, já começa a ter de novo. Agora é mais controlado, mas não é sempre. Antigamente era toda noite, ou dia sim, dia não. Mas agora já a gente meio que acostuma e controla, né? Mas num belo, né, voltando pra casa depois de ter visto um monte de conteúdo de terror, um monte de vídeo assim, cheguei em casa, vou dormir, acabou. Quem disse que eu dormia? Toda hora que eu dormia, que eu começava a dormir, eu tinha paralisia de sono. Sempre a mesma paralisia da mulher subindo pelo pé da minha cama e indo pra cima de mim. Só que assim, isso se postergou por quase 6 meses. Toda noite.
toda noite, toda noite. Porém, as primeiras semanas eram muito pior. Porque não só vinha, como parecia que ficava deitado do meu lado. E assim, por que eu falo que foi um surto de paralisia coletiva, né? Porque no mesmo dia que eu tive, eu cheguei horrível lá na escola. Aí, meus dois amigos que assistiram os vídeos também comigo, chegaram com o olho estalado também, com a mesma história de ter tido a mesma paralisia. E a gente ficou tendo essa paralisia. Nós três tivemos as mesma paralisia, exatamente da mesma forma, eu acho que foi durante, pelo menos, no caso dos nós três juntos, durante um mês quase. E depois eu fiquei tendo, periodicamente, todo dia, quase por 6 meses. Tanto é que eu não dormia mais com a luz apagada do meu quarto. Eu deixava a luz acesa, eu dormia com a luz acesa, eu dormia com o rádio ligado do meu lado, porque era aterrorizante. Eu já tive experiências de paralisia do sono, acordar e ter um bicho em cima de mim, ver o shadow people, as pessoas, né, andando, ver gente no canto da casa. Isso aí tudo tiro de letra. Mas dessa mulher, tanto é que o que eu até mencionei, eu não gosto nem de contar essa história para não ativar o gatilho de eu lembrar da imagem dela. Graças a Deus eu não consigo lembrar dessa imagem. Mas eu não gosto nem de lembrar da imagem, porque se eu lembrar, eu já começo a ter essa sensação. E o que eu relatei que é o mais estranho é que tanto eu quanto meus dois amigos, eles nunca tiveram paralisia do sono, mas a gente ficou praticamente um mês. Toda noite a gente tinha a mesma paralisia e era nós três, toda noite, toda noite. Era a mesma imagem, era do mesmo jeito, era mesmo bicho subindo pelo pé da cama e deitando do nosso lado. Ela não fazia nada, não arranhava, não puxava, não sufocava, era só. Ela vinha devagar pelo pé da cama, subia e pegava no nosso pé. E foi assim, por um mês inteiro, nós três. Depois eu continuei tendo, os outros dois pararam de ter, mas eu continuei tendo, né? Aí, lógico, né? Até parar. Foi um longo. Eu acho que foi daí que eu comecei a meio que acostumar a fazer. Eu tenho todo um ritual agora antes de dormir, justamente para não ter paralisia do sono, porque se eu pulo uma das etapas do ritual, paralisia do sono vem o bicho, vem tudo mais. Mas essa dessa mulher sereia, cachorro, essa daí foi a pior de todas. É o que eu falei, ela não puxava, não sufocava, igual eu já tive com sufoco, com arranhar. Mas até aí tudo bem. Essa ela só subia pela cama e deitava do lado. E ficava deitada do meu lado a noite inteira. Então, isso, né? Quando eu tinha por volta de uns 16 anos já. Então, é isso aí. Depois eu tenho mais algumas histórias, tanto de paralisia quanto da minha família. Minha família é do interior, então a maioria já viu lobisomem, já viu mula sem cabeça. Já viu chupacabra, então depois eu trago mais algumas. Valeu, galera. Tchau, tchau. Você tem uma nova mensagem. Eu tenho um caso pra contar que eu não tenho ele como concluído porque eu sinto que de alguma forma esse é um caso que fica revivendo, ressurgindo na minha vida de tempos em tempos. E eu preciso ainda entender e ver o que vai acontecer. Mas essa situação começou da seguinte forma. Quando eu era muito criança, a gente ganhava muitas coisas de igreja, enfim, de amigos da minha mãe e tal. E praticamente tudo que a gente tinha era ganhado. E eu ganhei uma vez sacos e mais sacos de bicho de pelúcia. E foi uma alegria pra mim, porque quando que você vai comprar tantos ursos de pelúcia, né? E eram muito fofos, muito lindos e tal. E o quarto ficou completamente cheio. Tinha em cima do guarda-roupa, na cama, em todo lugar. E o tempo passou, a gente ia precisar mudar para uma outra cidade.
E a minha mãe falou, ó, a gente não vai levar quase nada dessa casa, a gente vai levar só o essencial. E você não vai levar esse monte de urso. E eu já tava meio adolescente, não fazia sentido também eu levar, mas eu fiquei meio chateada, né? Eu falei, putz, até tenho há tanto tempo, né? Mas, ok. Aí a minha mãe falou, escolhe uns 2, 3 e é isso que você vai levar. Beleza. E aí eu escolhi, e um desses ursos era um que ficava em cima da minha cama, que era uma coelha bem grande. E eu lembro que ela já tava ficando até meio velha, mas eu remendava a roupa dela, enfim. Porque eu achava ela bonita. Levei e nessa casa nova ela ficava em cima da minha cama. E desde muito nova eu sempre tive muitos pesadelos, eu sempre tive sonhos muito lúcidos. E em uma noite, nessa casa nova, eu sonhei que naquele urso tinha alguma coisa e eu pegava aquela ursa e tacava ela no chão do quarto. E não era um quarto que eu dormia sozinho, eu dormia com os meus irmãos. E quando eu jogava essa ursa no chão, no sonho, o meu irmão mais novo, ele levantava, pegava um machado mesmo. E porque quando eu joguei no chão, a ursa ela já não era mais uma ursa, era um homem. Era um homem muito gordo. Ele não tava de roupa, era como se fosse aquele japonês, um cara desse que pratica sumô. Era exatamente essa figura. E o meu irmão pegava então o machado e cortava as pernas desse homem. E aí, quando ele cortava, espirrava sangue assim pra todo lado, e era uma sensação muito ruim. E ele falava alguma coisa, esse cara, que eu não conseguia entender. E eu acordei nesse exato momento e peguei aquela coelha que tava na minha cama ainda. E eu coloquei ela no fundo do quintal onde ficavam os lixos, porque no dia seguinte minha mãe ia colocar o lixo na rua e aí a ideia era que minha mãe jogasse ela fora. Só que aquele sonho foi tão forte pra mim que eu não consegui no dia seguinte pela manhã contar pra minha mãe. Então eu acordei muito cedo, fui pra escola, não falei nada pra ninguém. Falei, quando eu voltar eu conto. Só que quando eu voltei, que eu fui contar pra minha mãe, a minha mãe falou assim, por que você jogou essa coelha no lixo? Na verdade foi assim, de manhã, antes de eu ir pra escola, ela perguntou e eu falei, depois eu te explico. E quando eu voltei, ela perguntou de novo e eu falei, vou contar. E aí, pra minha surpresa, a minha mãe ela não jogou fora, porque era um urso, porque não era um urso feio, apesar de velho, era bonita. E aí ela falou assim, eu dei pras irmãs da igreja, que elas vieram buscar umas roupas pra doação e eu coloquei junto. Eu falei, putz, mãe, mas pergunta onde tá, porque a gente tem que desfazer e tal. Não acho que seria bom dar pra outra pessoa. Ela falou assim, não, vamos orar que isso vai passar. Feito isso, orei, ela orou também, enfim. Anos passaram, voltei a morar em São Paulo, tava trabalhando e eu arrumei um emprego na Avenida Paulista num shopping. E quem mora em São Paulo sabe que quando você tá chegando na Paulista, você tem um túnel ali. E esse túnel normalmente tem trânsito, assim. E eu de ônibus, né? Imagina. Acho que mais ou menos horário de almoço. E eu parada ali naquele túnel. E antigamente aquele túnel era coberto de pichação. De grafite, de tudo. Era completamente fechado. Fechado de imagens e desenhos. E eu tava sentada no ônibus. Quando eu olhei pra fora, na imagem que tinha desenhada ali naquele grafite, era exatamente a imagem e a representação daquele homem. Só que, um detalhe, ele tava fazendo uma coisa muito específica. Ele tava sentado, com as pernas cruzadas, com o cabelo preso igual no sonho, comendo macarrão, um prato de macarrão. Mas antes de eu passar por ali, eu tinha sonhado novamente. Isso já tinha passado uns 5 anos, tá? Entre o primeiro sonho e o segundo sonho. Nesse segundo sonho, eu tava com muitas pessoas da igreja e a gente tava caminhando por um vale, atravessávamos um riacho e todo mundo cantando. Era um lugar muito bonito e a gente chegava numa casa pra fazer uma visita. E no que a gente tá fazendo essa visita, eu falava, mas quem mora nessa casa? Eu preciso ver. E a casa tava lotada. E eu falei, vou entrar pra ver. E eu fui pedindo licença pras pessoas.
quando eu chegava no quarto, aquela visita que a gente estava fazendo era para uma criança que estava doente e não conseguia andar, e era uma criança que estava enferma, né, em cima da cama. E quando eu olhava do lado dela, aquela criança estava doente porque em cima da cama tinha justamente aquele homem. E ele estava em cima da cama comendo muita carne, só que ninguém via ele. Eu via. E eu ficava desesperada porque eu sabia que, na verdade, aquela criança estava doente por causa daquele espírito, né, que estava na coelha. E aí depois, anos depois, eu vi assim, naquela imagem, no túnel da Paulista, o desenho daquele mesmo homem do sonho comendo também, mas no sonho ele comia carne e na imagem ele comia macarrão. Eu não sei dizer de quanto em quanto tempo eu sonho com isso, tá? Mas o fato é que alguns bons anos depois eu sonhei novamente alguma coisa relacionada a isso, mas eu não conseguia me lembrar. E um dia eu assisti um filme com meu ex-namorado. Eu entrei em completo choque. Por quê? No filme, saía de dentro d'água um espírito que era a representação de um deus, não sei dizer o que era. Que ele era invocado por um rei, por um cara que tinha feito um pacto. E esse cara dizia que se ele conseguisse alguma coisa, ele ia entregar a sua filha, né, o seu bebê, para aquela entidade que estava nas águas. Só que chegou no dia da entrega, ele não queria entregar e aquela coisa veio da água e falou para ele: não, você vai ter que me dar. E ele não veio sozinho, ele veio com outras. Eram, acho que outras. Eram umas mulheres, assim. E era idêntico a esse sonho. Era idêntico àquela imagem que eu vi no túnel. E ele tinha um nome. Só que, imagina, né? Eu vendo aquela cena acontecer, justamente com uma criança, justamente aquele cara igual ao que eu vi. E ele dizia o nome dele e eu não consigo me lembrar, porque eu fiquei em choque. Eu não consegui ver mais o filme, eu não sei, gente, eu não sei o nome do filme, eu não consigo lembrar o nome da entidade, eu não consigo lembrar nada. E foi isso. Até hoje eu não sei aonde está essa coelha, o que estava nela, o que é isso. Eu sei que existe porque já se apresentou de várias formas em lugares diferentes. Não é só um sonho, mas eu espero que eu possa de alguma forma cessar isso e que se alguém estiver doente por causa disso ou com algum problema por causa dessa coelha, que já tenha sido revelado para outra pessoa e isso tenha cessado. Mas de qualquer forma, eu entreguei, né, para Deus, para que seja feito da melhor forma e isso não continue reverberando nem na minha vida, nem na vida de ninguém. E uma coisa que eu faço hoje, depois de tudo isso, é não deixar ou não dormir, né, com nenhuma pelúcia em cima da cama, nem da minha, nem da do meu filho, porque eu acho que a gente nunca sabe. Mas é isso, obrigada, beijo. O relato terminou, mas o mistério continua. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Muito obrigado a você que ficou comigo até o final, passando esse perrengue. Que, nossa, vou te contar, tem episódio que pega, hein? Bate profundamente no medo, né? No nosso... assim, o bom do Relatos do Além é isso, né? Que a gente consegue escutar as histórias das outras pessoas e ficar assim, do conforto do nosso lar, né? Do nosso carro, né? Você fica só ouvindo a história dos outros, mas você tá seguro, né, dentro desse ambiente aqui, né? Mas se você já viu alguma coisa, conta pra mim. Lembra, não precisa ter acontecido com você, mas uma história que você conhece já é suficiente. Clica no link que tá na descrição, dá um oi pra mim lá no WhatsApp, que eu vou te explicar como é que a gente faz para gravar o relato, tá? Não sai gravando, não. E se você quiser entrar pra Central do Além, também o link está na descrição.
Gente, o grupo está bombando, o grupo mais sinistro da podosfera brasileira. Tá com a nossa pasta secreta, que tem vários relatos que não foram ao ar. A gente agora tem desconto na nossa loja. Sabia que a gente tem a loja agora? Pois é, com caneca, com camisa, muita camisa desenhada por mim, todas desenhadas na mão, gente. Tudo feito ali por muito suor, tá? Pra botar as camisas aí para vocês. Basta você acessar o link também que tá na descrição, ou você entra aí no www.lojadoalém.com.br. A gente está precisando muito também de gente lá no YouTube. Se você está escutando a gente pelo YouTube, muito obrigado. Se você puder se inscrever, dar aquela força pra gente chegar a 1000 inscritos, pra gente começar a brincadeira, porque eu tô fazendo essa transição, né? A ideia é porque, assim, os caras inventaram um negócio de mesa que é videocast, e a gente que gosta de áudio se ferrou, né? Você vai ter que botar a carinha pra jogo, pra gente começar a filmar, e tem um formato bom vindo aí, né? Várias ideias. Espero que ninguém roube minha ideia antes. Mas é isso, gente. A gente se vê daqui a pouquinho. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.